Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa tarde, por mais esta oportunidade. Que possamos ampliar esse nosso entendimento e procurarmos vivenciar tudo que aqui viemos aprender. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá, Celi. Sequência aí, ao nosso estudo sobre o bem e o mal. Nós passamos aqui, lemos aquele comentário de Kardec, porque estávamos falando sobre os crimes de guerra, né? Se o soldado, ele é culpado na guerra, a gente vai voltar aqui rapidinho nessa questão, O homem é culpável pelos assassinos que comete na guerra? E eles respondem não, quando é constrangido pela força. Então, se ele está matando só porque ele está na guerra e ele não tem necessidade disso, mas, né, em várias situações, dependendo das circunstâncias, aí ele será culpado. Assim também, o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Então, já comentamos esse aqui, aí passamos por esse comentário aqui de Tolstói, né, que ele fala que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda. Né? Até a gente depois chegou no finalzinho comentando sobre aquela questão dos nossos filhos quando fazem algumas coisas, né? Aí chega e comenta, ou a gente vai falar, fulano, por que você... Ué, mas todo mundo faz. Aí todo mundo fala a mesma frase, mas você não é todo mundo? Né? Então é verdade, a gente tem sempre que ir combatendo nas nossas crianças essas tendências, porque eles trazem um acervo, mas a influência de pai e de mãe é muito grande. Quando eu digo pai e mãe, são os responsáveis, né? É muito grande. Digamos que numa circunferência a gente divide ao meio, aí nós vamos, faz uma cruz dentro dela, né? 90, 90, 90, 90, para dar 360. Então nós vamos ter 2 espaços, influência da família, e os outros 2 espaços, umzinho é o acervo que ela trouxe, o outro é a influência do meio. Então a influência da família, dos responsáveis, é o dobro das outras. Por isso que a gente tem que estar sempre ali atento a isso, né? E sempre falando, tá errado? Tá, não é porque todo mundo faz que vai estar certo. Isso aí, lá na lei de destruição, que nós vamos daqui a pouco chegar lá, nós vamos ver Kardec aborda, inclusive essa frase aí de Tolstói, Kardec fala lá sobre essa questão que o errado não deixa de ser errado só, né? Porque é necessário, como Kardec fala, é necessário. Aqui ele fala, porque a maioria participa e concorda. Então a temática é a mesma, usando apenas outras palavras. E aí vem aqui o comentário de Kardec a respeito disso aí. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. A gente chegou a comentar qualquer coisa, né? Relativa porque ela está sempre relacionada a determinadas situações, determinadas condições. Por isso que ela não é absoluta para todo mundo, né? O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. A gente chegou a comentar isso aí, até a falar a respeito dessa questão dos conhecimentos, né? Tem hora que parece que a ignorância nos favorece, né? Do tipo assim, eu vou dizer que eu não sabia mesmo, não sabia porque não quis saber. Não quis assumir essas responsabilidades. Mas aí isso não vai adiantar não, tá? Isso aí não vai nos isentar dos resgates que deveremos fazer. Bem, 638. O mal parece algumas vezes consequente das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer,
então, que há infração à lei de Deus? Essa questão aqui, nós vamos à resposta dos Espíritos, mas nós não vamos comentar muito em cima dela, porque a temática vai estar presente na lei de destruição e a gente vai discorrer sobre esse assunto. Mas aqui, vamos ver a resposta que os Espíritos dão aqui, né? O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, o homem se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. É sempre aquela questão da responsabilidade que cada um assume sobre os seus conhecimentos e sobre a ignorância que ele ainda carrega, porque ele não quis o conhecimento. Isso eu gosto de bater bem nessa tecla, porque parece, né, que dá a ideia assim, então é melhor não saber de nada mesmo. Então é melhor não ter esse conhecimento, não assumir essas responsabilidades. Eu já comentei aqui com vocês algumas vezes sobre algumas pessoas que nos perguntam algumas coisas e aí a gente oferece o livro. Eu não ofereço o livro dos espíritos de saída, eu ofereço o que é o espiritismo, para a pessoa se inteirar o que ela vai aprender, né? Do que ela vai se beneficiar aprendendo sobre espiritismo. Mas aí as pessoas, eu não quero me aprofundar não. A pessoa fala, eu não quero me aprofundar não. Eu digo, olha, então não vai ter a resposta ideal para você, se você não quiser estudar. Porque eu falo, mas eu falando não vai te dizer tanta coisa, né? Até porque coisas que a gente leva, é o que Kardec respondeu para um dos seus detratores, coisas que a gente leva anos e anos para aprender, você não vai conseguir falar para o outro em 15 minutos apenas, né? Então não é dessa forma. Então essa questão da ignorância, a ignorância, ela é sempre nociva. Ela é sempre nociva, a ignorância. Porque quando a gente conhece sobre as coisas, sobre os fatos, nós temos mais capacidade de fazer julgamentos. Mas está lá no Evangelho, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma que julgarem, será julgados também. Vamos entender só esse rapidinho isso aí? Não existe a possibilidade de não fazermos julgamentos. Por quê? Porque a gente pensa. E não existe a possibilidade da gente não pensar. Então basta pensar para já estar julgando. O que nós não podemos fazer é usar esse julgamento nosso, que é nosso, e nós não somos donos da verdade, e quando nós presenciamos algo, fazemos imediatamente esse julgamento, que é o pensamento que vem, a gente está julgando o que está vendo. E o que a gente não viu? E o que a gente não consegue ver? Por isso que nós não podemos fazer, que é o que está lá no Evangelho, é o juízo de valor. Isso é que a gente não pode fazer. Porque para fazer juízo de valor, a gente tem que estar inteirado de todas as situações, de todos os fatos e de toda a história. Aí a gente pode até arriscar a fazer, né? Ainda assim, a gente tem uma chance gigantesca de errar, porque nós vamos fazer isso com o conhecimento que a gente tem. E como nós somos espíritos imperfeitos, então a chance da gente julgar certo é muito pequena, né? É muito pequena. Mas é aquele juízo de valor que a gente não pode fazer. Então eu vejo a cena, ela se descortina na minha frente, ou alguém me fala alguma coisa, o meu pensamento já é o próprio julgamento daquele fato que estão me falando ou que eu estou assistindo. Isso é um julgamento, né? Agora, eu fico com isso para mim, porque eu não posso botar o dedo no rosto de ninguém para falar, você isso. Não, aí já é juízo de valor. Aí já é outra história, é um passo além que nós não temos ainda a capacidade para fazer. E quando a gente tem condições para isso, ainda assim a gente pode errar. Então o julgamento a gente sempre faz.
Não tem como não fazer, porque ele é o próprio pensamento no momento em que nós estamos presenciando, ouvindo, ou lendo, ou seja o que for. Naquele momento ali o julgamento vai acontecer por conta dos nossos pensamentos. Então o mal parece muitas vezes consequente das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição. Lá na lei de destruição, nós vamos ver essa resposta complementar a essa que a gente acabou de ler. Né? Então, por isso que eu não vou me deter muito aqui para a gente poder discorrer sobre esse assunto. Daqui a pouquinho ela vem, né? Porque isso aqui é a introdução das leis morais, né? E a lei de destruição está lá. Passando. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram. E, nesse caso, quais são os mais culpáveis? Nós estamos diante de as vésperas de um acontecimento aí na história que fala sobre isso aqui. Então, um dos maiores males da sociedade, né? Maior mal que uma sociedade podia cometer, ela cometeu, que foi a crucificação de Jesus. Nós estamos, daqui a pouco vem aí a Semana Santa, né? E a igreja tem isso lá na sua comemoração, né? Perdão, na sua, não sei nem como é que se fala isso, mas nos seus sacramentos, ou seja lá o que for, que eu não estou acostumada com a nomenclatura da Igreja Católica, mas eles realizam, né, cerimônias nesse dia em homenagem, né, à ressurreição de Jesus e fala aí do sacrifício do Mestre. Aquilo ali foi exatamente isso que está aí na pergunta. Pôncio Pilatos foi colocado naquela situação, né? Aqui, ó. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpados? Então, olha só, o mal que ele cometeu em entregar Jesus para a crucificação, para a pena máxima ali, né, que era a cruz, ele tomou essa decisão, mas essa decisão não era dele, tanto que ele fala isso, tá nos evangelhos. Aliás, só tem um que eu até trouxe aqui para a gente não perder uma palavra desse diálogo de Jesus, foi o último que ele teve com Pilatos, né? Então, nas encenações, nos filmes, a gente vê isso, mas a gente lê isso também nos evangelhos. Mas tem um que aborda o diálogo todo, que é João. Mateus, Marcos e Lucas não relatam esse diálogo, mas João relata. João, ele relata exatamente o que parece, que a gente não pode afirmar nada, né, gente? Porque a Bíblia, ela foi escrita 40 e tantos anos depois da crucificação de Jesus, pelos evangelistas, né? E Mateus foi um dos mais importantes, porque ele fazia muitas anotações, e depois ele então transformou aquilo ali, né, naquelas lições todas do mestre. Inclusive fala-se que o próprio Sermão da Montanha não existiu da maneira como ele é relatado, que foi Mateus que escreveu daquela maneira, porque ele compilou todas as lições do mestre, e isso faz sentido porque o Sermão da Montanha é um resumo da mensagem, das lições todas que ele deu aqui na Terra. Então, nesse caso, desse diálogo com Pilatos, Jesus isenta Pôncio Pilatos ali. Jesus tira ele daquela situação constrangedora de ter que oferecer a Jesus a crucificação. E ele fala isso. Aí eu trouxe aqui direitinho
escrito, eu sei de cor, mas eu vou ler para não perder nada. Que às vezes a gente fala, acaba perdendo alguma coisa, né? Está assim no Evangelho de João. É um pouquinho grande ali, mas um pedacinho, o diálogo eu botei aqui. E Pilatos disse-lhe, já foi a terceira vez que Pilatos apresentava Jesus, aquela turba toda enlouquecida pedindo a cruz, a mesma turma toda que escolheu Barrabás, né? Porque do período de Páscoa era comum eles soltarem um prisioneiro. Então Pilatos chama o Barrabás, que ele achava até que, na opinião dele, ele não seria escolhido para ser solto, porque ele era um criminoso mesmo, ele era assassino, criminoso. Então ele mandou que trouxessem Pilatos, porque ele achou que Jesus ali estaria salvo, no caso, que eles iam escolher o outro, né? Mas não aconteceu isso. E ele estava muito pensativo e cheio de pesar com aquilo. E a mulher dele, né, Cláudia, a mulher de Pilatos, ela também falava para ele que aquele homem era o homem santo. E ele naquela dúvida, tanto que Jesus fala para ele, eu sou o Filho do Homem, eu vim para dar testemunho. Aí ele fala assim, aqueles que creem em mim ouvirão as minhas verdades. Aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? E sai. Quando ele volta, novamente, eles trouxeram Jesus de novo, já todo machucado, né? Já de coroa e túnica e manto, né? Que foi uma ironia, um deboche, né? Porque ele se dizia rei dos judeus. Então aqui está o diálogo, olha só que interessante. E Pilatos disse-lhe, aqui está o homem. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, bradaram-lhe, a cruz, dá-lhes Pilato, a cruz. Então, diz-lhes Pilatos, tomai-o vós mesmos e crucificai-o. Olha só, Pilatos não assumiu isso, ele fala, tomai-o, pegue este homem, vós mesmos, e crucificai-o. Porque ele queria sair dessa situação, porque ele não desejava isso, né? Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma, para que ele pudesse dizer a sentença de morte. Era ele que tinha que dizer, os outros não podiam, né, dizer. Aí ele disse, eles falaram, responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, por se ter feito filho de Deus. Eles achavam que era uma blasfêmia, né? Porque os judeus não acreditam no Messias, até hoje eles não acreditam no Messias, eles não comemoram Natal, Jesus, né? Eles não são cristãos, eles acreditam que o Messias ainda há de vir, né? Quando Pilatos ouviu essas palavras, né, que eles falaram, ele se faz, né, se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essas palavras, mais ainda se assustou, do tipo, não vai ter jeito, né? E voltando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, aí vem o diabo, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E ele disse-lhe então Pilatos, não me falas? Porque ele perguntou, de onde és tu? Jesus falou nada. Aí ele falou assim, não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? É o que Pilatos queria que ele explicasse melhor a situação, porque ele falou, eu tenho o poder de te soltar e de te crucificar. Você tem que falar comigo, né? Ele era o único que tinha esse poder. Jesus aí responde, olha que lindas essas palavras dele, né?
não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado lá do alto, dado por Deus. Não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado lá do alto. Por isso, quem me entregou nas tuas mãos é muito mais culpado. Nesse momento ele isenta Pilatos, né? Porque ele ali disse: o poder de me salvar você não tem, que não foi dado a você, isso pelo alto. Tanto ele não tem que ele não conseguiu fazer, né? E ele não faria, porque senão quem ia depois sangrar era ele na mão de César, né? Então essa parte aqui a gente entende direitinho aqui. Olha só, o mal recai sobre aquele que o causou. Porque foram os judeus que queriam a crucificação daquele homem que se dizia filho de Deus e que eles não concordavam, que eles não acreditavam ser. Então Pilatos não teve nada, por isso aquela cena, né, dele lavando as mãos, ali ele tirou a responsabilidade dele. Tanto que ele deu a Jesus a chance dele se explicar. Mas Jesus falou com ele: não tens poder sobre mim, senão aquele que te derem do alto. E ele não ia dar. Por quê? Porque aquilo ali tinha que acontecer. Aquilo já estava determinado por Deus, por Jesus, tanto que na ceia Jesus fala que em breve eles estariam sem a presença dele. Então essa questão tinha que acontecer. Então isso aí é exatamente o que está falando aqui, nessa questão sobre o bem e o mal. Ali foi um mal, não digo nem necessário, eu digo indispensável, fundamental para a humanidade naquela hora. Porque nós aprendemos muito não ouvindo as coisas, não assim, nem lendo, mas sim vendo aquilo que faz aquele que ensina. Né? É assim, é a didática viva que ensina. Por isso, quando a gente fala aquela frase que os pais às vezes falam, né, para os filhos, quando o pai fala, não faz isso, aí o filho fala assim, mas você faz? Aí ele fala, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Que didática é essa? Nunca vai fazer, nunca vai conseguir ensinar nada. Porque a autoridade ali, aquele que está ensinando, faz. Né? Então Jesus, ele veio para aquilo que aconteceu aqui. Então aquilo ali foi o grande mal, né, que a humanidade cometeu, a humanidade que eu digo, aquele restrito ali, né, que aqueles cometeram, mas um mal que não era nem só necessário, ele era fundamental mesmo, indispensável para a reflexão e para mostrar realmente que o sacrifício, que o amor ao próximo são fundamentais para a salvação. Ah, mas que salvação! Ele estava lá, ó, pregadinho na cruz. E o que aconteceu no domingo? No domingo ele deixou o corpo de carne na terra, na festa mesmo, né? E no domingo ele reaparece transfigurado com o seu corpo celestial, como Paulo fala, o corpo celestial. Então, na hora que Jesus aparece, ali é a maior prova da vitória do bem sobre o mal. Por quê? Foi a grande, para quem acha que é milagre, né? O grande milagre de Jesus foi aquele ali. Não foi milagre, porque a gente sabe que isso aí faz parte da natureza. Mas para eles foi. Mas foram as ressurreições, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Cadê Lázaro? Morreu. E os outros? A filha de Jairo? Morreu. Então não foi. E as curas? Depois eles ficariam doentes novamente, porque a preocupação de Jesus quando ele curava era que se as pessoas
continuassem a se conduzir da maneira que estavam fazendo, adoeceriam de novo. Essa era a grande preocupação dele. Tanto que quando ele curou aquele homem que não podia nem andar, que estava totalmente deformado, já todo comido pela doença, né? Pela lepra, aí os discípulos falaram: mestre, por que estás tão triste? O Senhor curou aquele homem. Por que estás tão triste? Ele falou: porque vai voltar, ele vai ficar novamente doente. Porque ele viu que ele curou o corpo que ia ficar na terra, mas que dependia desse corpo para que aquela alma pudesse interagir aqui no mundo. E quem era doente ali era a alma que ele não podia curar, porque depende de cada um. Então, a grande vitória, o grande milagre do Cristo foi realmente mostrar a vida além do túmulo. Que a vida não acaba no túmulo. Que as dores, que os sofrimentos fazem parte da vida. E ele falava isso o tempo todo, que a gente não sofresse, não se preocupasse tanto, porque ele tinha vencido o mundo. Quando ele venceu o mundo? Quando ele saiu do corpo e apareceu com o corpo espiritual, mostrando que a vida continuava. Então essa foi a grande mensagem dele. Ali foi realmente o ápice da sua mensagem aqui na Terra. Aí há quem diga assim: ué, mas vocês falam aí que não há inocente pagando por pecador. Não foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não pagou pelo pecado de ninguém. Jesus não pagou por nada, Jesus não veio para cá pagar nada. Ele veio para cá demonstrar que o amor cobre a multidão de pecados, como Pedro fala na primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, no número 1, versículo parece que 8, ele fala isso, né? Por quê? Porque ele amou tanto a humanidade e o maior sofrimento dele foi ver que ele não foi tão bem recebido assim, como ele já sabia que não seria, mas ele deixou aqui a sua mensagem grande. E isso aí, nos filmes, e essa vitória sobre o bem, por conta daquela crucificação, que é um paradoxo, né? Ah, não, o mal venceu, ele foi crucificado. Não, o mal não venceu. Ali só morreu o corpo. Para dar oportunidade do conhecimento da grande verdade. Qual é a grande verdade? Que a vida continua além do túmulo. Essa é a grande verdade. Qual é a verdade, então, que Pilatos perguntou a ele? É essa. Que a vida não acaba, que somos imortais. Então ele veio mostrar isso, ele não veio pagar nada, ele não tinha nada para pagar, né? Então ele não sofreu por nenhum inocente, ele não sofreu inocentemente para pagar o pecado das pessoas, não é isso. E quando Pedro, diante de toda essa mensagem de Jesus, essa lição valiosa, essa primeira carta de Pedro é linda, ela é muito bonita. Quem quiser ler, pega o Novo Testamento e lê essa primeira carta de Pedro, que ela é muito bonita. Ele exaltando, que foi depois da crucificação de Cristo, né? Porque ele ficou ali defendendo aquele amigo, aquele mestre que ele negou 3 vezes e que falou para ele que ele ia negar. Falou para ele na Santa Ceia que ele ia negar. Então depois, o que ele podia fazer para ele se redimir diante daquela grandiosidade que era Jesus? Dar sequência à sua palavra e desenvolvendo ali o evangelho dele. Então essa primeira carta dele é muito bonita, porque ele exalta muito o que Jesus fez, a quem era este homem, né? Pedro é o que mais chegou perto ali, né, de todos os evangelistas, né? Ele não era evangelista, mas nem os evangelistas conseguiram descrever tão bem a mensagem de Jesus. Não era nem a figura dele, era a mensagem dele, né? Então aqui nessa 639 está aí Kardec falando exatamente: o mal recai sobre aquele que o causou. Aquela crucificação não caiu em cima de Pilatos. Ele não pagou por aquilo ali de jeito nenhum, porque além dele que ele não queria
né, ele deu todas as chances e quem quis foram os judeus, o povo de Jesus, que Jesus era judeu, né? Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram. Pilatos foi colocado naquela posição, era ele que fazia essa sentença. Ele foi colocado ali pelo imperador. Foi ele foi colocado ali. E ele estava horrorizado com isso. Várias vezes ele fala isso na história, ele fala isso para a mulher dele. Que foi o período pior da vida dele, foi quando ele foi aquela autoridade ali, né, que condenou Jesus, né? Pois cada um sofrerá a pena, não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Então a gente vê que às vezes a pessoa bota o outro na frente para falar o que ele não quer falar, para fazer o que ele não quer fazer. Mas se a ideia dele, se essa ação era para ele, ele manda o outro fazer, o outro, na situação que ele possa se encontrar, ele é obrigado a fazer. Aí ele vai lá e faz. Mas ele não vai ser o culpado vai ser quem mandou. Então as pessoas, né, precisam compreender que essa responsabilidade não é de quem executa, até porque, segundo o que a gente aprende na doutrina, nós não somos condenados. Aliás, Deus não condena ninguém, Jesus não condena ninguém. Nas passagens dele aqui pelo mundo, né, ficou muito claro isso naquela passagem da adúltera, que ele ajuda aquela mulher, ele levanta ela e ele fala, atira quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo jogou a pedra no chão e ninguém atirou, né? Porque ele não condenou ela. Deus é pai de todas as criaturas, ele é o Criador. E quando ele deu o livre-arbítrio a cada um, naquele momento da criação da alma, simples e ignorante, ele deu essa liberdade de fazer a própria evolução, que até ali era feita por instintos, né? Igualzinho que é a evolução que os animais fazem para aprimorar esse princípio espiritual. Ele sabia que ia surgir o mal por conta do mau uso daquele grande presente que ele deu ao homem. Ele sabia disso. Tanto que no início do Velho Testamento, essa passagem está na questão da Arca de Noé. A Arca de Noé, no Velho Testamento, lá, ela foi criada por ordem de Deus para colocar ali os casais, os animais, aquelas coisas todas, porque ele ia destruir a humanidade, que segundo a palavra lá, ele se arrependeu de criar a humanidade. Olha só como que a gente vê que as coisas não podem ser tomadas ao pé da letra. Quando que Deus, o Criador do universo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ia criar um ser que ele não teria conhecimento do que poderia acontecer com aquela criação? Quando é que um ser soberanamente justo e bom, inteligência suprema, vai fazer algo da qual ele vai se arrepender? É totalmente ilógico isso, né? Então, claro que isso aí é um arroubo aí, né? Poético, ou seja, o que for, que não jamais seria dessa maneira, né? Por isso que ele mandou construir a arca. Está escrito lá que ele ia matar todo mundo, que ele se arrependeu de ter criado o homem, né? De ter criado a humanidade. Isso não tem nenhum cabimento, né? Então, que fique bem claro essa questão. Cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Olha quanto que a gente acumula, né? Quanta coisa a gente acumula de erros na nossa vida aqui na Terra, né? E depois a gente tem medo da morte, né? A gente tem medo da morte. Sabe por que a gente tem medo da morte? A gente já passou por esse processo inúmeras vezes.
porque nós não estamos nas primeiras encarnações. Nós já deixamos os corpos físicos aqui na Terra inúmeras vezes, mas o medo que a gente tem é porque também a gente sabe que nós vamos ser julgados ao sair daqui desse plano material. Por quem? Por Deus? Pela nossa consciência. O tribunal divino é a nossa própria consciência. Então, o que importa é a intenção para Deus. O que importa é a intenção que a gente faz. Naquele momento que Pilatos entregou Jesus, ele não teve a intenção de crucificá-lo, de querer essa crucificação, pelo contrário, mas ele foi obrigado, em decorrência da posição que ele se encontrava. Então fica bem clara essa situação aí, né? Porque eu vejo muita gente falar mal, né? Não, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eu falei, não foi isso que eu entendi quando comecei a estudar sobre isso, não foi isso que eu entendi, e não é mesmo isso, né? Porque está escrito com todas as letras na fala de Jesus para ele. Então foi o próprio mestre que o absolveu. Foi o próprio mestre que o perdoou e que o livrou daquela situação em que ele se encontrava, porque viu no coração dele que isso ele podia fazer, né? Então ele viu no coração daquele homem. Por isso que ele o isentou, porque ele sabia que aquilo ali não era dele. Aquela culpa não era para ele, né? Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável do mesmo grau? Eles são sempre, né, muito cautelosos ao responder. Olha só, eles falam, é como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Então, se aquele está aproveitando o mal, ele faria a mesma coisa. Teria chance até de não fazer. Porque a pessoa fala assim, já está condenado se pensou em fazer o mal. Também não é bem assim, né? Ele pode até pensar em fazer e refletir sobre aquilo e desistir porque entendeu que era errado. Aí ele vai ter o mérito do bem, né? Mas se aquele que aproveita o mal praticado por alguém é porque ele faria. Ou faltou coragem, ou faltou oportunidade. Então, já que o outro fez, eu vou lá e me aproveito também da situação. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal. É aquilo que eu acabei de falar sobre a questão do pensamento. Aí eles falam aqui, ó, conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de fazer esse desejo. Mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Aqui é interessante, nessa resposta, a virtude em resistir. Olha o advérbio. Voluntariamente. Isso aqui é muito importante. Voluntariamente, por conta própria. Não foi coagido por ninguém, não foi impedido por ninguém, ele que não quis fazer. Então esse advérbio aí está muito bem colocado e a gente tem que prestar atenção nele. Tirando ele daí, como é que vai ficar? Ó. A virtude em resistir ao mal que se sente desejo de praticar. Aí seria qualquer resistência. Foi fulano que não deixou, foi fulano que foi impedido por essa ou outra razão, foi fulano... Não, aqui, o advérbio aqui, voluntariamente, ele define essa situação aí. Ele dá uma ideia real na situação. Voluntária é pela vontade da própria pessoa. Ela refletiu, pensou a respeito e resolveu não fazer. Então, ela cresceu nisso aí. Ela cresceu. Agora, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, de algumas coisas assim.
Eu ia fazer uma coisa aí que não estava muito certa não, mas eu pensei assim, vai, né, que eu faça isso, eu não vou fazer não. Porque se tem vida do outro lado de verdade, é melhor eu não fazer, né? Porque senão não vou ter um bom lugar. Era pessoa chegada, eu dei uma gargalhada que acho que lá no Japão foi ouvida. Porque eu achei muito engraçado isso. É o caso. Ela não estava voluntariamente não fazendo mal. Ela só não estava fazendo porque aquilo ali poderia custar caro para ela quando ela passasse para o outro lado. Então não era porque ela não estava querendo prejudicar o outro. Não era pelo simples propósito de ver a felicidade do outro. Ela só não fez porque ficou com medo do preço que ia pagar quando dessa terra aqui partisse. Aí eu falei, minha amiga, você está pagando já aqui, já vai começar a pagar agora. Jura? Eu falei, juro. Eu juro. Porque esse é o seu pensamento. Muda isso, vira essa chave aí. Porque qualquer coisa que a gente faz, a gente não pode fazer porque vai ganhar bônus, não. Vai ganhar um visto lá no passaporte, não. É porque a gente precisa ajudar, a gente precisa cooperar. O que trouxe o homem até hoje aqui, na situação que estamos, desde lá dos primórdios, dos primatas homines, desde lá de trás, o que trouxe o homem até aqui foi a cooperação entre eles. Senão nós não teríamos chegado aqui, não. O problema é que, junto com isso, veio aquele sentimento da competição, da lei do mais forte, que a gente até já falou aqui, que teve origem com Darwin. Que não escutou o amigo dele, que também estava fazendo as mesmas descobertas e que provou que não era pela lei do mais forte, sim pela cooperação que eles estavam evoluindo. E Darwin disse que não, que era pela lei do mais forte. Né? Então aí ficou essa separação, e como ele era o mais conhecido, o outro não era pobre, né? Quem saiu ganhando foi ele, foi a obra dele que até hoje ela é homenageada, né? Então a cooperação é que é importante, você tem que cooperar com o outro, você está vendo que o outro está precisando, ajuda se você puder. Gente, repartição pública, que não corre risco de ser demitido, né? Porque não corre, né, risco de ser demitido, tem que ter uma justa causa mesmo, né? Olha, o que o povo sofre quando precisa de documentos, de coisas ali, e fica todo mundo sentadinho batendo papo. Tá? Por que eu não vou ser demitido mesmo? Aí, não, fulano, não, esse aqui não é aqui nesse setor, vai no outro ali do lado, que é ali. Aí o sujeito, não é aqui também. Pessoa anda o dia inteiro para pegar uma assinatura que podia, aquela pessoa primeira podia ter levado lá e ter falado, assina aqui, fulano, para libertar essa pessoa aí que está precisando. Gente, é impressionante como a gente está vendo esse momento no planeta, que não é só no nosso país, é no planeta inteiro. É por isso que a gente está na situação que está. Né? Nós estamos aqui, quando eu falo que eu agradeço a Deus a oportunidade de estar vivendo esse momento assim, extraordinário da Terra, porque sim, eu estou tendo lições de todos os lados para aprender. Se eu não aprender, o azar vai ser só meu. Eu estou tendo a chance, vendo o que está acontecendo, vendo o sofrimento das pessoas, coisas que às vezes a gente fala assim, gente, se eu estivesse lá, eu teria feito aquilo ali, né? Então, a gente está tendo uma oportunidade, tem que aproveitar. Se nós não aproveitarmos, nós vamos responder grandemente por isso aí, né? Mas se o que faltou, então, foi apenas a ocasião, o homem é culpado. Então, não adianta tentar botar paninho quente que não vai dar certo. Será suficiente, essa aqui também eu adoro, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Olha,
Olha só a pergunta de Kardec. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Aqui é meio que uma barganha também. Kardec fez uma pergunta que tem aí, né, uma barganhazinha no meio, ó. Suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus. Não é para ajudar o outro, não. É para ser agradável a Deus. O outro não conta. Porque se eu for ajudar o outro, mas isso não vai ser agradável a Deus, eu não vou ajudar, não. Então, é aquela barganhazinha que a gente faz. Eles respondem, não. Não poderia ser diferente, né? Não. É preciso fazer o bem. Ó, fazer o bem já é um problema. Já é difícil, mas olha o que vem atrás. No limite das próprias forças. Aí complicou. Aí fechou o ciclo da dificuldade, né? Fazer o bem já é uma complicação, mas no limite das próprias forças, piorou a situação, né? Aí, olha, piorou, vai piorar mais, ó. Espera que vai piorar. Aqui, ó. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. O dia que eu li isso aqui, eu falei, tô perdida, né? Porque é uma cascata. Pensa, até já exemplificamos isso aqui dentro desse assunto mesmo. Às vezes, uma coisinha que a gente deixa de fazer, aquilo vai gerar um problema para aquela pessoa, e gerando um problema para aquela pessoa, vai gerar problema para todas as outras pessoas que estão na história dele, que precisariam daquilo que ele foi pedir e que a gente não fez, né? Então é uma cascata de problemas que vem aí atrás de uma coisinha que a gente deixou de fazer. E aí aquela cascata de problema vai gerar um leque de males que também a gente não pode nem imaginar. Olha que responsabilidade, olha que dívida contraída ali. Porque os males todos que acontecerem com quem quer que seja, por conta daquele bem que eu não fiz, às vezes era uma coisa boba, do bem que eu não fiz, vai cair tudo em cima de mim. Vai cair tudo em cima de mim. Isso é muito sério, né? Pensa. Mas eles que estão falando, não sou eu. Aqui, ó. Pois cada... Vamos voltar. Pois cada um responderá por todo. Olha ali, outro pronomezinho aqui. Fica tão escondidinho que a gente passa por cima, né? Pronome indefinido, não se define qual é a situação, ó. No limite das próprias forças. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal. Todo. Não é um ou outro, não. É todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Tá bom para vocês? Tá aqui, ó. Sou eu que estou falando. Então a gente tem que ter muita atenção. Deus não nos pede, perdão, Deus não nos pede nada que a gente não possa fazer. E se nós negarmos uma ajuda, porque realmente a gente não tinha como fazer, não vamos responder por esses males, que se a gente não tinha como fazer, mas se a gente não fez porque não teve vontade, não se esforçou bastante, não quis fazer, aí a história muda. Por isso é que o que vale é a nossa intenção, não é a atitude em si. Há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem, isso vem complementar aquela lá, né? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Por quê? Porque, mas eu não tenho dinheiro. Mas
O bem só vem por conta de um dinheiro, uma atenção, um cuidado, né? Aqui já até falamos a respeito. Uma coisa, a coisa mais valiosa para a gente, quando a gente oferece a alguém, não depende de dinheiro. Porque o que nós temos de mais valioso aqui na Terra é o tempo. Porque o tempo não volta. A gente não recupera tempo. Cada minuto que passa não volta. Se ele foi desperdiçado, nós não vamos recuperar o que faríamos ali. Nós vamos usar o outro tempo para fazer aquilo que a gente não fez naquele que passou. Então, o que nós temos de mais valioso é o tempo. E doar tempo é doar vida, né? Para quem está precisando desse momento nosso. Por isso que aqui está bem claro, todo mundo tem o tempo, né? Todo mundo tem isso, ó. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se poder fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. É uma exigência que eles nos fazem, mas é uma exigência que a gente pode cumprir. A gente pode cumprir. Eles não estão pedindo nada que seja além do que a gente pode oferecer. Cada um, do seu modo, do seu jeitinho, pode ajudar as pessoas, pode fazer algo por alguém. De alguma forma, não é? Quem não tem muito para oferecer, ofereça o que tiver. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Essa vai iniciar nossa conversa da semana que vem. Porque a gente tem muito para falar aqui. Porque as pessoas nos perguntam muito isso, se eu escolho as coisas, por que eu vou escolher morar num local perigoso, num local que eu posso perder a vida, que eu não tenho a menor chance ali, né, de construir uma família sem muitas preocupações? Por que eu escolheria isso? Porque nós temos a visão do mundo, mas a visão que a gente tem de espírito é outra. Então a gente vai iniciar na semana que vem a nossa conversa aqui, nesse ponto, né? Aqui, verificar o disco removível. Não. Aqui, nós vamos começar daqui, deste slide, 644. Dê uma olhadinha em casa, para ajudar aqui, quando eu falhar na minha exposição, vocês não vão sair prejudicados com isso, né? Dê uma estudadinha, porque é muito importante. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes. Olha o que Kardec está perguntando. Motivo de crime. Motivo. Essa palavra é muito importante aí. Motivo principal, ainda colocou o adjetivo ali, motivo principal de muitos vícios e crimes. Então, a partir de semana que vem, estamos aqui comentando essa, se Deus nos permitir. Muita paz para todos.